nos últimos 100 anos nesse país. E como eu percebia isso, quando o Moro veio, eu disse, pô, na hora. Você viu nele mais uma reedição. Né? Não tinha os militares em jogo, mas os militares não são um componente, entende? Ele essencial. E a figura do Bolsonaro, como entra aí essa ascensão do Bolsonaro, que vem logo depois da Lava Jato, desse antipetismo? Exatamente, né? isso. O que a Lava Jato vai fazer? Tinha um vácuo, tinha uma lacuna. Com o PT fora de jogada, tem uma lacuna. Por que eu às vezes eu penso, por que foi o Bolsonaro que preencheu essa lacuna e não alguém mais moderado, por exemplo? Por quê? Porque o ataque era dirigido ao PT. Sim. Mas ele foi ampliado para toda a política. Então, mas tinha mais gente, tinha mais gente com discurso anti-PT além do Bolsonaro. Por que ele... Não, porque ele se pôs como antipolítica. E a imprensa ajudou nisso. Mas como a galera acreditou nisso? Sendo que ele vive de política desde sempre, assim. Sim, então, assim, ele rachava. Isso o Ciro Gomes conta que era amigo... Então, por que não o Ciro, por exemplo? Gomes era amigo dele e tal. Eu vi gastava R$600 o Ciro falando de combustível, né? Gasolina eu vi essa... O Bolsonaro é 10 mil. Eu vi isso daí. Ele falou, ladrãozinho... Ele falando isso. Ladrãozinho O Ciro falou isso. O Ciro falou isso semana passada. Mas por que o Ciro não foi esse cara, por exemplo, que ocupou esse lugar? Porque ele também tinha um discurso antipetista. Tinha. Mas aí você tem, obviamente, a elite não iria confiar em Ciro como ela confia em Bolsonaro. Porque o Ciro é mais incontrolável, seria isso? Não, muito mais, né? O Ciro representa, não só ele, é um cara extremamente bem, é um cara estudioso, inteligente, bem formado, inteligente, etc. Ele tem ideia de como, né? Quer dizer, mas é uma ideia anti-elitista dele também, né? Juntamente, né? De um outro modo, mas de uma forma semelhante a que o PT defendia, percebe? Por outros caminhos. Então não iria ser nunca ele, né? Porque aí iria ser mais do mesmo, né? Então, assim, quando você estigmatiza e criminaliza a política como um todo, da qual já tinha esse lastro, né? Entende? Quer dizer, a própria identidade nacional vai estar montada nisso, que a política é suja, é corrupta e todo tal. político. Então já estava o terreno completamente montado, preparado, né? E aí assumiu-se o custo, ou seja, para acabar com o PT, né? Vamos correr o risco de detonar a política como um todo. Porque era isso que era a figura dele. Porque também, era isso, exatamente. Aí veio um cara de fora, né? Entende? Quer dizer, que a imprensa blindou completamente e tal, entendeu? Houve uma reunião lá entre os donos da Rede Globo, por exemplo, se eles iam apoiar ou não. Mas depois essa imprensa vira contra ele também. Quando que tem essa virada? Por quê? Porque a imprensa, por exemplo, vamos pegar uma Rede Globo, né? De onde a Rede Globo retira o seu poder? Né? Do seu poder de arregimentação, ou seja, de manipular a opinião pública. Né? Entendeu? Se você retira isso da Rede Globo, você está retirando o poder dela. Foi isso que Bolsonaro fez. Ou tentou fazer, né? Ou tentou fazer e tal, né? Então, quer dizer, no caso, você tem aí uma defesa, uma reação, né? Entendi. Vamos para perguntas, porque eu tenho mais dúvidas aqui. Eu quero ver pergunta do pessoal. Bebe uma aguinha aí. Vamos lá. Vamos lá. O Gabriel Ferreira está perguntando se você afirma que a elite brasileira mantém o país atrasado propositalmente. Ele já falou um pouco disso, mas... Acho que sim, né? Eu acho que sim, até porque a vontade e o propósito, né? Não precisa ser consciente. Entendeu? Depende do seu comportamento. A gente é montado por força. A gente tem mil fantasias, auto-enganos, etc. As confusões que a gente tem na cabeça não tem importância nenhuma. O que importa é o nosso comportamento. O que a gente efetivamente atualiza. Entende? Então, é uma elite escravocrata, não só rouba o povo, mas odeia o povo. É isso que eu tenho, você entende? Tem um desprezo em jogo, tem um menosprezo em jogo, né? Que é não querer que essa pessoa tenha nenhuma chance, etc e tal.
Né? É só isso que explica o fato de que qualquer tentativa política, né, de afirmação popular tenha, né, sempre, né, uma pancada vindo da classe média branca e da elite que estão unidas, né? O mecanismo de dominação entre nós é uma elite de proprietários que não são mais do que 200 mil pessoas, junto com as suas famílias, né? Controlam toda a riqueza realmente relevante desse país, né? E a classe média branca que não monopoliza a propriedade, mas monopoliza o capital cultural legítimo. Entendi. Né? Esse é o acordo. As duas principais fundamentos de uma sociedade moderna é o dinheiro de um lado e o conhecimento de outro. Você não faz nada no capitalismo sem conhecimento também. Né? Aí você tem uma elite, você tem um acordo, né? Um bloco antipopular, né? Que odeia o povo, que é branco, né? E que visa, em parte, né, o monopólio do capital cultural só para os brancos, né? E a propriedade também. Né? E a propriedade e a defesa da propriedade, do capital econômico é para a elite e do capital cultural para essa classe média branca, né? Que é quem vai ter acesso a línguas estrangeiras, boas universidades, etc, etc e tal. E que vai ficar com muita raiva do partido que botar um negro numa universidade para competir com o seu filho. Pois é. Fala, Homer. O Thiago Cardoso, ele está perguntando como o senhor vê a relação entre a meritocracia e a naturalização das desigualdades no Brasil. Uhum. Isso é extremamente importante. A meritocracia é a ideologia dominante do capitalismo. Né? O capitalismo age como se não houvesse classes sociais, como se houvesse só indivíduos. Né? E que esses indivíduos são iguais. Por exemplo, quando as pessoas vão falar de classe social, as pessoas pensam em quê? Em renda. Né? A renda A, a renda B, não sei o que e tal, entendeu? Como se, né, todos os seres humanos fossem iguais e só se diferenciassem pela quantidade de dinheiro que você tem na carteira. Né? Agora, como alguns ganham 1000 vezes mais do que os outros, você não está explicando, entendeu? O principal, que é por que alguns vão ficar com 1000 e outros vão ficar com 0, ou próximo a 0, né? Que é a única questão importante na classe. Né? Então, a classe não é a renda. Entende? Isso é uma coisa para imbecilizar o público. Né? Existem ciências e tal, a ciência econômica e o direito, por exemplo, mas antes de tudo a ciência econômica tem muita coisa de pseudociência, né? Que não tem uma real cientificidade, é só uma ideologia. Né? Desculpa, eu estou achando muito estranho que eu estou esquecendo. Deve ser por conta do meritocracia e... Meritocracia e meritocracia. Não, e a outra coisa que você falou? Meritocracia e... A naturalização da desigualdade. É isso? Tá. Exato. Ótimo. Então vamos voltar. O que é principal para a gente compreender isso é a classe social bem compreendida. O que é a classe social, se ela não é renda? Né? Ela é família e escola. Tá? Se você pega a família de um cara e a escola que ele frequentou, você vai ter a renda correspondente àquilo. Depois, a renda é posterior nesse caso. Se você pega um horizonte sincrônico, entende? É a família, o que você vai receber lá, e a escola que você vai frequentar, que vai dizer a sua classe. Que vai dizer exatamente o seu lugar no mercado de trabalho depois. Dependendo da quantidade de conhecimento ou de capital econômico que você incorporou. Percebe? Então, quando você diz que a classe é renda, isso é dito por todo já começa errado. Como se fosse um negócio, entendeu? Você tá invisibilizando a causa da desigualdade e da injustiça social. Né? Dependendo da família e da escola, você vai ser alguém que vai ter que vender, que vai ter que ser faxineiro na casa dos outros. Né? Porque você não tem nenhum conhecimento incorporado, mas tem força muscular. Então você pode coisar o chão, etc, etc e tal. Entendeu? Entendi. Né? E aí a meritocracia, o que ela faz? Ela diz que todas as pessoas têm oportunidades iguais.
Porque ela não vê, né, a família de cada classe e a escola de cada classe. Entendeu? Quer dizer, se você junta família e escola, você vê que todo mérito individual é necessariamente socialmente construído. Né? A família, né, é um ente social, a escola, idem, etc. Né? Entende? Então, não existe meritocracia num país tão desigual. Isso é uma óbvia mentira. Pois é. Né? As pessoas não saem do mesmo lugar, né? Não saem do mesmo lugar. Cada classe social vai construir um tipo de ser humano muito distinto, né, dos outros. Tanto que a classe média entende pouquíssimo o povo. Né? Não consegue, entende? Em grande medida tem a ver com esse negócio. Aí você espera, puxa vida, esse pessoal é burro, não vê que isso né, economicamente é melhor para ele. E tanto a classe média de esquerda ou de direita vê esse pessoal não sabe votar, perfeito, são burros. Perfeito. Tem essa distância, né? Exatamente. Exatamente. Né? Que é uma não compreensão de como funciona a sociedade. Manda, Romer. A Rafaela Lima está perguntando se é possível uma aliança entre intelectuais e a ralé brasileira, ou se esse ponto ainda está muito distante. Você sabe que você não tá no vídeo, né? Sim, mas... Que ele faz assim, ralé brasileira, ninguém tá vendo você fazer. Sim, mas era para vocês. Entendi. Bem, eu acho que é uma pergunta muito importante, muito inteligente, porque efetivamente a gente só tem mudança social quando a gente tem a união dos especialistas e do público. Né? Quer dizer, essa troca que é fundamental. Né? A Revolução Francesa, por que ela aconteceu em 1789? Porque aquele tipo de insurreição já acontecia na França há 600 anos. O trigo subia de preço, né? Pão ficava muito caro, né? Aí, quer dizer, o pessoal passando fome, cortavam as cabeças lá e tal, para aí o rei pegava, diminuía o preço do trigo e pronto, tudo continuava igual, né? Em 1789, o que foi que houve ali que foi distinto? Você tinha Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Você tinha vários intelectuais que discutiam em cafés, etc. Né? Nesses cafés encontrava gente que era líder popular, como Danton, por exemplo, né? Que era ligado, era das camadas populares, entende? Então você vai tendo o quê? Um mecanismo onde o conhecimento de especialistas... Assim, agora não é só você baixar o preço do trigo, a gente pode construir uma nova forma de sociedade. Percebe? Então é extremamente importante, é uma questão muito inteligente, né? Então você ter essa união entre especialismo, acesso a uma ideia nova, etc, etc, e esse povo que está sendo, no fundo, dominado, manipulado, etc, etc. Né? Essa união, ela é fundamental, e ela já teve no nosso país, de uma maneira ou de outra, por exemplo, na teologia da libertação. Né? Você tinha intelectuais ali, católicos, né? Leonardo Boff, por exemplo, etc, etc, com enorme poder de penetração nas comunidades eclesiais de base e tal, né? Por conta disso, os americanos mandaram evangélicos para cá. Né? Foi logo depois, foi para combater a teologia da libertação, né? E teve apoio da CIA, do governo. Tem essa história toda aí. Né? Nada disso é inocente. As coisas não acontecem por coincidência no mundo. Não sabia dessa ligação, né? Tem uma causa. Né? Fala, Homer. O Eduardo Lima está perguntando como você enxerga o papel das universidades públicas na formação ou reprodução dessa elite. Eu acho que eu passei 35 anos em universidades, etc. É um terreno que eu conheço de alguma maneira. Você tem muita gente talentosa individualmente, mas, né, digamos assim, o paradigma que vai dominar as universidades entre nós é o paradigma elitista que a gente estava criticando aqui. Né?
Então as pessoas acham isso tudo também, o Estado e não sei o que e tal, para aí não tem uma concepção crítica em relação a isso, né? Então eu acho que a universidade, eu não estou querendo atacar a universidade aqui, porque ela está sendo já muito atacada, está sendo sucateada, etc. O salário é defasado, tal, o professor é tido como sem nenhuma validade mais, que é já uma coisa do bolsonarismo nisso, né? O ódio à cultura, o ódio ao conhecimento, etc. Né? Mas eu acho que a universidade brasileira teria que se abrir ao público, né? E funcionar como uma instância de debate, discussão, etc, etc. E ela é muito cercada dentro dos seus próprios muros, né? Entendi. O André Nogueira está perguntando se a imprensa brasileira engana o público. É uma ação condenada ou estrutural? Condenada ou coordenada? É coordenada. Ah, tá. Perdão. É uma ação tanto coordenada quanto estrutural, né? A imprensa existe para isso. Existe para manipular. Existe para mentir, né? É só o que ela faz, né? Então você tem aí o cara, né? Por exemplo, aí está se discutindo alta de juros, etc, etc. Não, é ótimo que tem um juro de 15% e tal. Para isso é bom para o trabalhador, porque controla a inflação. Entende? Veja, é a pachorra, é a canalice desse povo. Né? Se o cara, quer dizer, e como o juro funciona, a economia funciona, etc., a relação da economia com a política, são termos extremamente complexos. Né? Se o cara ouve isso, ele vai contraditar o quê? Né? Percebe isso? Né? Então você tem esse mecanismo aí. E essa identidade nacional que a gente estava criticando aqui antes, ela vai estar não só na imprensa, em todos os jornais, televisão e tudo, mas ela vai estar na indústria cultural, vai estar no teatro, no cinema, etc, etc. Né? Aí você tem essas obras como aquele negócio lá do Tropa de Elite e tal, um filme extremamente reacionário, conservador, etc. Mas não era, né? A intenção não era, né? Não era, mas não entende. No final. Pouco importa a intenção, né? Você sabe da história dele, né? Não. Ele foi todo remontado, né? Ah, foi? Foi. A primeira versão não funcionou. Uhum. Aí o pessoal gostou muito da atuação do Capitão Nascimento. Aí refizeram todo o filme, colocaram a narração dele e colocaram ele como personagem principal. Ele não era o personagem principal. Virou outro filme. E antecipa o bolsonarismo. A última cena, o cara no helicóptero, assim, agora é contra o sistema. E aí o sistema é a praça dos 3 poderes. Não, cara, é a Faria Lima. Entende o negócio? Então você. Essa é a última cena, eu não lembrava. É mesmo? Fale aí, Romer. A Aline Martins está perguntando. É um filme que o Kratos gosta, o Tropa de Elite. Fala que não. É o fim do 2. Ah, é o fim do 2, esse. Esse aí é o fim do 2. Do 2, tá. Do primeiro, como termina? É o 12. Fala no microfone. Hã? É o Na cara não, chefe, pra não estragar o velório. Ah, é? Você não lembra? É o final? Esse é o final do 1. Cara, tá. Tá vendo como ele gosta? Ele gosta. Eu também vou falar que eu gosto dos dois. Pô. A Aline Martins está perguntando, na sua visão, qual foi o maior impacto da Lava Jato no aprofundamento da desigualdade? A Lava Jato foi a principal culpada por ter interrompido um processo de afirmação popular. Né? Você tinha universidades públicas sendo criadas, você tinha centros universitários que são extremamente importantes, técnicos, né? Quer dizer, que eu conheci muitos aí, isso causa, isso numa cidade do interior é muito importante, isso muda a mentalidade local, etc, etc. Você tinha emprego, você tinha pleno emprego, né? Você tinha acesso a consumo, etc. O país vendia mais carro, não que isso seja bom, mas enfim, né? Vendia mais carro do que a França, etc. E coisas assim. Ou seja, você todo um processo de reerguimento econômico e político, né, também, né, porque isso é uma valorização desse pessoal que sempre havia sido excluído, etc. Quem vai selar a morte disso
a Lava Jato. E vai instaurar, né, um processo onde a esfera pública vai se envenenar com essa antipolítica, etc, etc, montando as condições para que tenha um canalha como Bolsonaro, né, vindo depois e tal, né? A Camila Viana está perguntando se existe algum espaço na política ou alguma lei que existe algum projeto nacional para enfrentar a elite. Não tem, né? Infelizmente não tem, né? E isso é extremamente importante que tenha, né? E esse projeto, ele obviamente não é teórico, né? Não é para você explicar abstratamente, etc. Mas ele tem que ser totalizador, percebe? Ele tem que explicar a história do país de um outro modo. Ele tem que explicar a dinâmica do país atual de uma outra maneira, né? Do que ela é explicada até hoje, né? E isso é extremamente importante, porque é isso que vai engajar as pessoas, né? Por exemplo, quando eu fiz esse livro, O Pobre de Direita, né? Por que o pobre deixa de votar em Lula e vai votar em Bolsonaro? Pois é. Percebe? Né? Ou em Marçal aqui na exatamente, né? Tem uma coisa que ninguém nunca explicou a esse cara. O golpe de 2016 deixou ele mais pobre, tá? Ele empobrece, né? O nível de renda, o que ele podia comprar, etc. Só que ninguém nunca explicou para ele quem foi que deixou ele mais pobre. Esse cara tá com raiva. Principalmente esse cara ganha de 2,5 salário mínimo, entendeu? Existe um ressentimento e ele quer saber em quem ele coloca a culpa. Exatamente isso, tá? Entendeu? Esse cara é humilhado, tá? Aí vem alguém e fala, a culpa é do nordestino do Bolsa Família. Pega assim, entendeu? O cara acha que ficou mais pobre porque o nordestino quer o lanche grátis do Bolsa Família, né? Aí você vai dizer, né? Ah, não, mas isso é preconceito regional. Não é. É racial. O nordestino é 80%, como eu, ou mestiço ou preto. Percebe? Então, no fundo, é uma forma também de viabilizar o racismo. O que está por trás desses ódios e tudo é racismo. Né? Mas e quando esse pobre também é negro ou também é mestiço? Não, mas aí ele tem, entende? Aí ele procura embranquecer. E também tem esse sentimento, né? Tem, obviamente. Entende? Quer dizer, é o branco pobre do sul e de São Se Paulo. vê como diferente. Ele tá com raiva, ele tá ressentido, porque ele vê branco com o nome italiano, alemão como ele, só que o cara ganha 30 vezes mais e ele não sabe por quê. Ele trabalha 16 horas como motorista de caminhão, mal vê a família e tal, porque a vida dele é miserável. Entende? Ele não tem explicação para isso. Não. Aí ele vai se identificar com o Bolsonaro por quê? Porque Bolsonaro, né, não tem nenhum discurso, etc., né, mas é o cara... É o cafajeste, é o cara que é homofóbico, é racista, tem raiva, espelha isso e tal, para parar. Então, por um mecanismo de identificação, esse cara, pobre, que não tem explicação. Então, puxa vida, eu estou na presidência da República agora. Né? Eu estou lá. O branco pobre do sul de São Paulo se identifica com o Bolsonaro, né, de um modo espontâneo, como o nordestino pobre se identifica com o Lula. Ou seja, a forma do comportamento, a forma de agir, etc, etc. Não tem nada racional aí, entende? É mais libidinoso, quase sexual até. Né? É uma paixão. Né? Entende? O negro tem uma situação muito pior do que esse branco. Por quê? Porque o branco ao menos sabe que ele é gente. Ou seja, a polícia não vai dar um teco na cabeça dele a troco de nada na rua. Entende? Isso não acontece com o branco. Né? Isso acontece com o preto. Né? Entende? Agora, o negro, imagina a posição dele. Né? Ele é negado humanidade para ele. Se ele morrer, a classe média branca vai aplaudir. É um preto a menos. Percebe? Né? Quer dizer, a polícia só faz o que faz, a culpa não é da polícia enquanto tal. A polícia só faz o que a elite e a classe média branca pedem. Né? Entendeu? Então você tem aí o cara que a pregação evangélica e a extrema direita vão se casar nisso aí, oferecendo a esse negro,
que não tem nada. Olha, você não é o bandido, você não é o lixo e tal. Você é o homem da família. Você é o cara dos valores familiares. Você é virtuoso. Tal. Entendeu? Quer dizer, para quem é humilhado, essa boia de salvação, você não vai largar nunca. Você não vai conseguir isso. Né? Entendeu? Então, o negro, ele vai